seja bem-vindo a mais um programa Encontro com Deus. Hoje estamos aqui novamente para falar a palavra de Deus, para também te ajudar, você que está assistindo esse programa, ajudar você a ter fé, ajudar você a acreditar na vontade de Deus. Então, por isso, fique ligado, nesses próximos 60 minutos, vamos estar juntos para honrar a Deus, para louvar a Deus, para sermos ministrados, para sermos ajudados por Deus nas nossas necessidades. Nós vamos, como sempre fazemos, iniciar esse programa com música, porque o louvor é uma forma de nós atrairmos a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no louvor do seu povo. Mas também quero encorajar você. Entre em contato conosco, nós temos esse número de telefone que tem o objetivo de te ajudar, tem o objetivo de nós o acompanharmos. Há situações que talvez você sozinho não está conseguindo vencer, então entre em contato conosco, faça o seu pedido de oração, porque no final desse programa nós vamos orar e eu tenho certeza que o Deus que quer e pode, Ele vai te ajudar hoje, em nome de Jesus. Então vamos agora cantar algumas canções a Deus. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Eu entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem, vem, vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, trazendo alegria pra você, pra mim também. Trazendo alegria pra você, pra mim também. Trazendo alegria pra você, pra mim também. É isso mesmo, é a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, nós muitas vezes somos atacados com dificuldades, com problemas, com circunstâncias, e nós temos que olhar para Jesus. Diante de um temporal, diante de uma adversidade, olha para Jesus, olha para a palavra de Deus. Não se deixe mover por aquilo que você vê ou sente. Muitas vezes os nossos sentimentos nos condicionam a ter atitudes erradas. Muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a ter atitudes erradas. E a tua atitude vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Se você aprender a ter atitudes certas, você vai vencer. Se você tiver atitudes erradas, infelizmente você vai perder. Então decida hoje, ouvindo essa canção que nós vamos cantar, que diz: não se deixe mover pelo que vê ou pelo que sente, mas se mova pela palavra de Deus. Decida hoje assistir através desse programa, ouvir a palavra de Deus. Decida hoje se mover pela vontade de Deus, pela verdade de Deus, e por isso você certamente vai vencer. Então ouça essa canção agora. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais,
minha vida, que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Porque gente virá para te dizer: dessa tu não irás sair. Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Exatamente o que essa música diz é o que eu aconselho você a fazer. Não ande pelos sentimentos, nem ande pelos teus pensamentos, nem por aquilo que as pessoas falam, mas decida andar pela palavra de Deus. É assim que nós vamos vencer o dia a dia. Sabe que enquanto as circunstâncias à tua volta dizem que você não vai conseguir, que olha, mais uma vez você vai tentar, mas você não vai conseguir. Olhe para a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Se Deus é por mim, nada vai ser contra mim. É Ele que abre caminho onde não há caminho. É uma atitude. Viver pela fé é viver um estilo de vida diferente, em que nós deixamos de acreditar naquilo que as pessoas falam, seja bom ou seja mal. Não, é lógico que as pessoas elas têm as opiniões, né? Aquilo que está acontecendo, por exemplo, no noticiário, de fato é verdade, mas deixamos de olhar para essas coisas e passamos a viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é o manual do fabricante. Aqui tem a palavra de Deus para nós vencermos e tem os segredos todos para nós vencermos. Basta nós colocarmos a nossa fé aqui, basta nós colocarmos a nossa fé nesses princípios. Então, por isso, se você fizer isso, colocar a palavra de Deus para funcionar na tua vida, tudo vai mudar para melhor e você certamente vai vencer. E sabe, nós agora vamos cantar uma outra canção que diz que o nosso Deus é grande. Ele é grande. O teu problema pode ser grande, mas o nosso Deus é muito maior que o teu problema. Então, por isso, coloque agora a tua fé nesse Deus que é grande. Se você puder cantar essa canção, cante. Se você não sabe, apenas ouça. Deixa essa palavra de fé e de ânimo entrar na tua vida, entrar no teu coração, porque depois nós vamos ouvir a palavra e a palavra vai crescer e vai produzir frutos dentro de você. Ouça essa canção. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, o lugar santo, a alegria de todo mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste
só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizestes, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizestes, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Ele é o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Por isso vamos orar a Deus. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos, porque hoje certamente o Senhor vai falar, vai nos dar direção, vai ajudar todos aqueles que estão em direto conosco, para que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de sucesso. E também te pedimos, ó Deus, dá-nos sabedoria, revelação, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje, e assim nós vamos vencer dia a dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Então você que hoje está em direto conosco nesse programa, eu acredito que algo de bom vai acontecer na tua vida. Nós cantamos essas canções, são músicas que nós cantamos habitualmente nas nossas igrejas. Inclusive nós temos igrejas em várias partes do Brasil. Se você gostou, né, e tem assistido a nossa programação, vê uma forma de você ir até uma das nossas igrejas. Nós temos lá no site www.igrejamaná.com.br. Você tem lá todos os endereços das igrejas. Você também vai ver lá formas de nos encontrar. Ou então você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Nós temos ali uma equipe que está disponível para falar com você a qualquer momento e também para tirar suas dúvidas e para te dar informações das nossas igrejas, o horário das reuniões, ou como que você pode encontrar uma das nossas igrejas em todo o território brasileiro, certo? Também eu quero encorajar você, nós temos vários programas no nosso canal, inclusive nós temos no YouTube todos esses programas disponíveis para você assistir a qualquer momento. Então, quer seja esse programa que está sendo transmitido hoje, ou até mesmo outros programas que nós temos no nosso canal, você pode ir lá, pode escolher qual aquele programa que você mais se identifica, ou aquele programa em que você sabe que precisa de ouvir uma palavra, uma instrução de Deus, e encha-se dessa palavra. A fé é uma força, e assim como, por exemplo, uma pessoa que quer desenvolver algum músculo do corpo, ela vai precisar fortalecer esse músculo, vai precisar desenvolver esse músculo, assim também a fé é como um músculo, que vai precisar ser desenvolvido, independente da área que você precise. Se você precisa de ganhar forças na área espiritual, na área sentimental, na área da saúde, ou seja, você vai precisar exercitar a fé nessa área. Então, por isso, ouça a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você vai ganhando força espiritual, músculo espiritual. Você vai enchendo o teu coração dessas verdades. E por isso a tua forma de pensar, de falar e de agir vai mudar. Quanto mais fé em Deus e na palavra de Deus você tem, mais os seus pensamentos serão melhores, mais as tuas palavras serão melhores, mais a tua atitude será melhor. Então, evangelho, cristianismo, é uma mudança de vida. Cristianismo não é só ir à igreja, não é só assistir esse programa. Cristianismo é viver uma vida diferente, em que nós passamos a pensar, falar e agir de acordo com a palavra de Deus, certo? Não quer dizer que você vai negar os problemas ou negar que os problemas existem. É lógico que os problemas existem. É lógico que à nossa volta nós vemos constantemente
coisas ruins. Lógico que talvez você na tua vida esteja passando por um momento ruim. Fé não é ignorar, mas fé é acreditar de uma forma diferente. Fé é, ao invés de eu acreditar que o problema é grande, que o problema é complicado, fé é, ao invés de você acreditar que essa doença cada vez está pior, que esse problema financeiro não tem solução, fé é você acreditar diferente. É acreditar que você tem um Deus que vai te ajudar. Você acreditar que se você colocar a palavra de Deus em prática, a tua vida vai mudar para melhor. Então, por nós acreditarmos e agirmos diferente, tudo começa a funcionar diferente, certo? Então, esse é o meu conselho para você. Por isso, qualquer um dos nossos programas que você assistir, você vai encher o teu coração com essas verdades e por isso você vai vencer, certo? Agora eu quero falar um pouco da área financeira e quero aqui voltar a falar a respeito desse livro que é Redimidos da Maldição. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse assunto e falamos que nós temos um plano de resgate. Cristo nos resgatou da maldição. Existe um plano de redenção para a humanidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para governar, para dominar. Deus nos deu autoridade aqui na terra. Deus nos colocou aqui na terra não como criaturas para serem oprimidas, para sofrer. Deus não nos colocou nessa terra com esse objetivo. Deus, na verdade, nem nos colocou nessa terra para morrer. A morte é consequência da desobediência. A morte, a dor, o trabalho, o esforço, isso é consequência exatamente da desobediência que o homem teve diante de Deus e por isso atraiu maldições para a sua vida. O que é maldição? Maldição é quando é a consequência de nós virarmos as costas para Deus. A maldição, o mal que acontece na vida das pessoas é porque elas estão de costas viradas a Deus. Tem muita gente que pensa assim, mas se Deus é tão bom, por que tem guerras? Se Deus é tão bom, como é que Deus permite as crianças passarem fome? Se Deus é tão bom, por que Deus permite eu estar nessa situação? É com muito pesar que eu falo isso para você, mas a culpa não é de Deus. O problema não está em Deus. Você é que virou as costas para Deus. Mas como é que eu virei as costas para Deus? Se eu até vou à igreja, se eu até, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa, mas o virar as costas para Deus é virar as costas para o plano de resgate para Deus. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está diante de um temporal, né? E uma enchente terrível, e de repente ela está ilhada, está no telhado da casa porque a água inundou tudo. E daí vem um helicóptero para resgatar aquela pessoa. E aquela pessoa diz assim, não, eu não vou para esse helicóptero porque eu vou fazer as coisas à minha maneira. E começa a acreditar que se ela for nadando, ou se ela ficar ali, ou que vai aparecer sei lá o quê, e vai tirar ela dali. Ou seja, o resgate foi lá para tirar aquela pessoa. Mas ela não aceitou o resgate, ela virou as costas para o resgate. E está vivendo a vida à maneira dela. É isso que muitas vezes acontece com as pessoas. Elas acabam por viver a sua maneira, acabam por viver um estilo de vida que é contrário aos princípios de Deus, não aceitam um plano de resgate de Deus, e o plano de resgate de Deus é Jesus. A Bíblia fala que Jesus veio à Terra, entregou a sua vida por nós, há mais de 2000 anos atrás, levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, foi ao inferno, tirou das mãos do diabo a chave da vida e a chave da morte e a chave do inferno, arrancou das mãos do diabo essas chaves e fez com que, quando ele ressuscitou, juntamente com ele, eu e você ressuscitássemos novamente. A grande questão é que quando eu não aceito esse plano de resgate e continuo vivendo a minha vida, eu estou debaixo da maldição. O que é a maldição? Volto a dizer, é a consequência de virarmos as costas para Deus. Mas quando nós decidimos virar para Deus, nos virarmos para Deus, confessarmos Jesus como Senhor e Salvador, decidimos andar e vivermos de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia é um manual de instruções. A Bíblia tem a vontade de Deus.
se nós aprendermos a olhar para a Bíblia, ou a estudar a Bíblia, né, e adquirir esse conhecimento da Bíblia, e deixar esse conhecimento se transformar numa prática, lembra, fé é uma força, é um músculo, que quando nós colocamos na nossa vida, nós passamos a pensar, falar e agir de uma forma diferente. Então, quanto mais da palavra de Deus você tiver no teu coração, mais os teus pensamentos serão bons, as tuas palavras serão boas, as tuas atitudes serão boas, e isso vai fazer com que a tua volta, tudo mude para melhor. Então, quando nós voltamos para Deus, decidimos obedecer a Deus, então o que acontece? A nossa vida muda. E sabe, lá em Deuteronômio, se você puder abrir a tua Bíblia, se você tiver uma Bíblia na tua casa, Deuteronômio é um dos primeiros livros da Bíblia, e nesse livro, no capítulo 28, Deus ali, ele mostra algumas consequências da obediência e consequências da desobediência. E isso pode te ajudar a entender o porquê que muitas vezes as pessoas sofrem, né? Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15, fala da consequência da desobediência. E a consequência da desobediência é, versículo 15, porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Ou seja, se nós não dermos ouvidos àquilo que Deus fez, né, que foi enviar Jesus para nos salvar, para nos redimir, para ser, vamos dizer assim, o nosso escape da maldição. Se nós não dermos ouvidos a Deus, nós vamos sofrer maldições. É a mesma coisa quando nós olhamos para o céu e vemos que o céu está com muitas nuvens para chover. E a mãe diz assim, olha, não esquece o guarda-chuva. E daí o filho fala, não, vou sem o guarda-chuva mesmo. Daí o que acontece? Vem a chuva. Vem a chuva, molha, vem a chuva, depois a pessoa fica ali toda molhada. Por que isso acontece? Porque a pessoa não deu ouvidos ao mais velho, não deu ouvidos a alguém que já tem mais experiência. E assim é a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Muitas vezes, quando falamos de maldição, parece que Deus é um Deus mau, que Deus castiga, que Deus vai arrancar ali as pernas da pessoa. Não, a maldição é a consequência de nós exatamente não darmos ouvidos a Deus. Então, por que não damos ouvidos a Deus? Vem as maldições. E se você tiver curiosidade, você pode ler na tua casa, a partir do versículo 16, tem ali uma infinidade de maldições. Uma infinidade de maldições. Eu não vou falar todas, e nem vou ler tudo, porque senão nós não teríamos tempo para tudo isso. Mas é importante você entender que a maldição que hoje o mundo sofre é consequência de andar afastado de Deus. Mas ao mesmo tempo, se nós decidirmos nos voltarmos para Deus, obedecermos a Deus, fazermos a palavra de Deus, então vem bênção. A bênção é também a proteção de Deus. A bênção é o cuidado de Deus. No Salmo 91, da Bíblia, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que se abriga em Deus, né? Aquele que mora, que está debaixo da proteção de Deus, ele dorme à sombra, ele descansa à sombra do Onipotente. Podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele não vai temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a morte que se propaga nas trevas. É uma pessoa que vai ser bendita ao entrar, ao sair, em tudo que faz. Os seus filhos vão ter proteção. Uma pessoa que decide andar com Deus, ela vai ter a bênção de Deus, e essa bênção é exatamente o que faz uma pessoa, mesmo diante do temporal, mesmo diante da adversidade, estar tranquila, estar segura. A bênção de Deus, a proteção de Deus faz com que uma pessoa, mesmo, por exemplo, morando numa situação de catástrofe, talvez você esteja mesmo agora passando por um momento delicado na tua vida. Talvez você recebeu uma notícia má do médico. Talvez você recebeu uma notícia má do teu patrão. Talvez o lugar onde você mora está passando por um problema sério. Mesmo diante de tudo isso, aqueles que estão debaixo da bênção de Deus estão seguros. 1000 podem cair ao lado, 10.000 à direita, mas ele estará sempre protegido, estará sempre guardado. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje.
As bênçãos, elas estão sempre condicionadas à obediência. Olha o que diz no versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, teu Deus, exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor, seu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, obediência vai atrair sobre a tua vida bênção. Obediência vai atrair sobre a tua vida a proteção de Deus. Se hoje você decidir obedecer à vontade e o plano de Deus, nós falamos na semana passada do plano de resgate de Deus. Se nós aceitarmos esse plano de resgate, decidirmos dar ouvidos a Deus, na área financeira, decidirmos obedecermos aquilo que Deus diz, a tua vida nunca mais será a mesma. Você vai conseguir vencer. Mesmo diante da crise, do temporal, você vai ter sucesso, porque Deus vai ser a tua proteção. Então, antes de nós ouvirmos uma canção, eu só quero aqui relembrar que há uma lei principal no mundo, né? Na verdade, não é só na igreja, é no mundo todo. Tudo aquilo que o homem semear, é exatamente isso que ele vai colher. E o nosso dinheiro é uma semente. A Bíblia fala em Marcos 4, capítulo 26, que assim o agricultor, a semelhança do agricultor que lança a semente à terra e depois espera o tempo certo daquela semente crescer, criar raízes, e quando chega no tempo certo, o agricultor colhe o fruto. Assim também na área financeira, o nosso dinheiro é uma semente, que quando nós semeamos, essa semente vai dar o fruto certo, na estação certa para a nossa vida financeira. A Bíblia também fala em Lucas, capítulo 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Tudo aquilo que você semear, é exatamente isso que você vai colher, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então hoje, com essa atitude de fé, eu encorajo você a praticar. Decida obedecer, decida estar debaixo da proteção de Deus. Renuncie o sistema do mundo, renuncie o viver afastado de Deus. Decida voltar-se para Deus, estar debaixo da bênção e da proteção. E é assim que você vai vencer em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela vida de todos aqueles que hoje decidiram agir na fé, decidiram fazer de Deus a sua fonte, confiar nos métodos de Deus, e por isso eu declaro multiplicação, vida com abundância, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, enquanto nós vamos cantar essa canção, decida hoje agir, decida hoje praticar. Aqui, logo abaixo da tela, vai aparecer os dados bancários para você poder fazer a tua semente em nome de Jesus. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares a sua palavra para fazer, dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar, porque você vai fazer de Jesus o teu Senhor, o teu pastor.
E é isso que vai acontecer, certo? Agora eu quero falar um pouco da área de um outro assunto, que é a área da saúde. E eu vou usar esse livro. Nós começamos por falar nesse assunto na semana passada. Falamos a respeito desse livro Cura Divina, que é um livro, que é um best-seller do nosso apóstolo, do apóstolo Jorge Tadeu. Ele é o líder, é o presidente e fundador da Igreja Maná em todo o mundo. Já estamos em mais de 40 países. É um ministério que já chegou aos 40 anos. Então, por isso, eu encorajo você, se você ainda não tem acesso a esse livro, tem acesso, entre em contato conosco. Nós podemos ver uma forma de enviar esse livro para você, seja no formato físico ou no formato digital. E esse livro já ajudou muitas pessoas, muitas pessoas. Nós até muitas vezes recebemos testemunhos de pessoas em lugares onde nem igreja tinha. Muitas vezes as pessoas ainda nem ouviram uma reunião, nem assistiram uma reunião ou um programa como esse, mas porque receberam um livro, começaram a ler o livro, colocaram em prática o que estava aqui, e fé é uma força que ela não tem distância. Onde você estiver, se você agir pela fé, o Espírito de Deus, a força de Deus vai entrar e vai mudar a tua vida. Então, por isso, eu encorajo você a adquirir esse material ou entrar em contato conosco para nós enviarmos esse material para fazer com que você vença, certo? E o que nós falamos na semana passada, para fazer um resumo, nós falamos a respeito do princípio da fé, né? Falamos, por exemplo, que em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus já nos abençoou, né? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Ou seja, Deus não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Nos abençoou com o quê? Com as suas promessas, com tudo aquilo que Ele já prometeu, por tudo aquilo que Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Jesus, Ele sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer. Jesus, Ele nos resgatou dessa maldição da doença, da miséria, da dificuldade. Então, a parte de Deus já foi feita. Ele, a Bíblia fala, que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Jesus veio para nos dar vida com abundância. Da parte de Deus, o trabalho está feito. Agora, é fundamental nós, através da fé, a Bíblia diz em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de fé, e a fé certa, a fé do tipo de Deus, a fé que vence o mundo, a fé nos métodos de Deus, não é a fé à nossa maneira, não é a fé na nossa confiança, não é a fé na nossa mentalidade, mas é uma fé em Deus. Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, então nós vamos vencer. E uma das coisas que nós também falamos na semana passada, em Marcos 4, 26 mesmo, né, que diz que tudo funciona à semelhança do agricultor. Por vezes, uma pessoa, ela pensa assim, eu vou pedir uma oração e logo a minha oração vai ser respondida. Mas não é assim que Deus funciona. Deus, Ele é um Deus que quer nos ensinar. E tudo funciona à semelhança do agricultor, inclusive cura divina. Por vezes, uma pessoa está com algum problema, está enferma ou está passando por um problema até mesmo psicológico, e a pessoa pede uma oração. Muitos entram em contato conosco e fazem pedido de oração. E nós oramos, como é lógico. E muitas vezes a pessoa fala, olha, já orou e eu ainda não senti nada. Já orou e ainda não aconteceu nada. O fato de eu não sentir, o fato de eu não, de certa forma, sentir nada de diferente não quer dizer que não aconteceu. Não. Tudo funciona à semelhança do agricultor. No momento que eu oro, é nesse momento que eu recebo. Recebo o quê? A resposta de Deus. A Bíblia fala que Deus não tem os olhos fechados, nem os ouvidos tapados para aquilo que nós oramos. Amém? Então, se o ouvido de Deus está atento, se os olhos de Deus estão em nós, se as mãos de Deus estão estendidas para nos abençoar, então quer dizer que Ele está à nossa disposição para nos ajudar. Quando nós oramos, Deus ouve e Deus responde. Agora, não basta nós
orarmos, nós precisamos receber aquilo que Deus promete. Mas antes de nós avançarmos para mais, eu só quero aqui também lembrar que eu falei na semana passada sobre alguns obstáculos. Há alguns obstáculos que impedem a nossa oração de ser ouvida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, criam um abismo. E por mais que nós saibamos a vontade de Deus, por mais que você esteja ouvindo esse programa e a palavra de Deus esteja tocando em você, né, para você agir, saiba que há coisas que podem impedir da tua oração ser ouvida. E nós falamos na semana passada um exemplo, que foi o exemplo da falta de perdão. Uma pessoa que não perdoa, ela não é perdoada. Nós, quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós até pedimos a Deus, né? Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aos meus devedores. Ou seja, como que eu posso querer o perdão de Deus se eu não perdoo quem me ofendeu? O próprio Jesus deu um exemplo, porque o apóstolo Pedro foi perguntar para ele quantas vezes ele deveria perdoar. Ele até deu um número assim, né? Talvez 7, Jesus. E Jesus respondeu para ele, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. E depois Jesus deu um exemplo e explicou para ele, imagina um homem que vai até o seu patrão e pede perdão de uma dívida. O seu patrão perdoa a dívida e depois aquele homem sai dali, encontra alguém que deve até menos dinheiro e açoita aquela pessoa, bate naquela pessoa, prende aquela pessoa. Quando o seu patrão souber, o que vai fazer? Vai pegar naquela pessoa, vai cobrar de novo a dívida, vai colocar ela para ser atormentada. E é isso exatamente o exemplo que Jesus quis dar ali para aquele homem. Que se nós não perdoarmos, nós também não vamos ser perdoados. E uma pessoa que não perdoa, ela vai ser atormentada por espíritos de enfermidade, vai ser atormentada por ataques na sua saúde. Nós vimos, por exemplo, na semana passada, que muitas vezes há pessoas que pensam que a doença que está vivendo é a vontade de Deus, é o plano de Deus. Alguns até mesmo dentro da igreja pensam que o problema que a pessoa está vivendo é porque, pronto, é um plano de Deus para eu voltar. Alguns até dizem, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas a verdade é que não é a vontade de Deus que você sofra. Não faz parte ali das promessas de Deus. Eis que te dou muita dor, eis que te dou muita doença. Não faz parte das promessas de Deus. Pelo contrário, a Bíblia fala que é Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que sara toda a enfermidade. Cristo levou sobre Ele todas as dores e enfermidade e Jesus disse que tu és um sarado. Então, da parte de Deus, Ele quer te curar. Então, qual é a origem das doenças? Qual é a origem do mal? É do diabo. É do nosso adversário. A Bíblia fala que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então, o nosso adversário, que é o diabo, ele coloca todo tipo de obstáculo para impedir que você seja curado. Na semana passada nós também falamos que muita gente não é curada porque desconhece a vontade de Deus e o método de Deus para receber. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais hoje, é isso que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Aqui nesse livro o apóstolo fala a respeito da oração da fé, um dos capítulos. Fala sobre como receber a sua cura. E a oração da fé é um tipo de oração que faz com que aquilo que Deus promete venha ter conosco. Então até aqui nesse capítulo 4, em 1 de João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim a palavra de Deus, olha. E esta, 1 de João, capítulo 5, versículo 14, desculpa. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, será que é da vontade de Deus curar? É. Nós já vimos na semana passada, eu também citei aqui alguns versículos, que nós sabemos, é da vontade de Deus que eu seja curado. Ele quer que eu viva longos dias, cheios de saúde, força, vigor. A palavra de Deus é a medicina para os nossos ossos. Então, é da vontade de Deus que eu seja curado. Então, e esta é a confiança que eu tenho nele, que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Então, se eu sei que é da vontade de Deus que eu seja curado, então eu estou certo de que aquilo que eu peça já é meu. Então a fé é essa confiança, essa certeza. Lá em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que é uma outra parte da Bíblia, Marcos, Evangelho de Marcos, está lá no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 24, a Bíblia diz assim, olha, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, tudo aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, sabe que é o plano de Deus te dar. Por isso que a primeira coisa a se saber é qual é a vontade de Deus. Se eu sei que é da vontade de Deus, que eu seja curado. Já consegui vencer os obstáculos, já perdoei. Por exemplo, outros obstáculos que existem é quando a pessoa ela tem medo, quando ela tem um estilo de vida errado, quando a pessoa tem palavras negativas, está sempre falando mal, quando entra, por exemplo, em confusões, guerrinhas, discussões, tudo isso são coisas que impedem a resposta à nossa oração. Eu não consigo falar tudo aqui no programa, mas eu quero encorajar você a ler esse livro, por isso eu encorajo você, se você quer ter acesso a esse livro, entre em contato conosco, que nós vamos enviar para te ajudar a vencer esses obstáculos e aprender a viver a maneira de Deus. Muitas vezes, o que impedem a nossa vida de ter sucesso são os obstáculos, são os impedimentos, são coisas que nós fazemos e que afastam a vontade de Deus. Então, se eu sei qual é a vontade de Deus, consegui ultrapassar certos obstáculos, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que receber. Eu tenho que crer que é meu. Não é só acreditar. Eu preciso também receber. Não basta acreditar que Deus é bom. Eu preciso receber aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Por isso que o apóstolo, ele dá um exemplo, né? Ele dá um exemplo nesse livro, que imagine que Deus, ele está lá em cima, no céu, né? Com a tua bênção, com aquilo que você precisa. E está à tua disposição. É da vontade dele te dar. E o que acontece? Uma pessoa que está doente, uma pessoa que está passando por algum problema, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, ela diz assim, né? Ela pode dizer assim, como que eu recebo aquilo que Deus prometeu? É tão simples como isso. Por exemplo, você pode falar aí na tua casa, pela fé eu recebo agora a minha cura, amém. É tão simples como isso. Imagina, Deus está lá no céu com a bênção para você e você está aqui na terra. E o que você faria para receber? Por exemplo, quando um pai quer dar algo para a criança, o que o pai faz? Olha, pega. E a criança tem que receber. E assim também é na área da cura divina. Se é da vontade de Deus me dar, e eu sei que é da vontade dele me dar, então o que eu faço? Eu recebo, é meu. Qual que é o engano? O engano é a pessoa orar assim, Deus, um dia, se Deus quiser me ajudar, que Deus o ouça. Olha, se Deus quiser. Não, isso não é a oração da fé. A oração da fé é uma oração que é certa, é a certeza. É uma oração que eu sei que tudo aquilo que Deus promete já é meu. Então, por isso eu vou receber. Certo? Quando nós fazemos isso, então o sobrenatural acontece. E sabe, depois de você receber, não quer dizer que você já vai sentir estar curado. Muitas vezes, depois de você receber, você vai passar por um processo. É como na agricultura. Você coloca a semente e agora existe um período em que aquela semente vai criar raízes e vai começar a florescer. Há um processo. Nós chamamos isso ao tempo de espera. O que é o tempo de espera? É o processo entre a semente foi semeada até você ver o resultado nos teus olhos. Esse processo é o processo da espera. O que fazer enquanto espera? O que você faz? Talvez você fez a oração da fé, e vai fazer a oração da fé hoje, e vai pela fé receber aquilo que Deus prometeu. E o que eu faço agora enquanto espero? Primeiro, não torna a pedir. Não volta a pedir. Não volta a orar. O tipo de oração agora é diferente. Você vai louvar a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu já recebi. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho. Obrigado, Senhor, porque já é meu. A vitória já é minha. Eu já estou curado.
Não volta a orar, ó Deus, me ajuda, ó Deus, me dá. Não, essa oração, ela não vai funcionar. Você já fez a oração da fé, e a oração da fé é uma oração da certeza. Eu sei que já é meu, eu acredito no coração e por isso já tenho, eu já recebi. Eu não posso agora ficar, ó Deus, será que o Senhor se enganou? Ó Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Ó Deus, por que eu estou passando por esse problema? Não, fé é ter a certeza que aquilo que nós oramos já é nosso, nós já recebemos. Então o que nós fazemos? Louvamos a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu já tenho a minha cura. E depois pode confessar a palavra. Você pode confessar, falar em existência. Há poder nas suas palavras. A Bíblia fala que em Provérbios 18, 21, que há poder de vida e poder de morte. Então, fale em existência. Fala, obrigado, Senhor, porque o meu corpo já está sarado. Se você tem problemas, por exemplo, no sangue, fala, obrigado, Senhor, porque o meu sangue está limpo, o meu sangue está perfeito. Todas as células do meu corpo funcionam bem. Você está confessando a palavra. Nesse livro tem alguns exemplos que o apóstolo dá para ajudar você a falar em existência. Há muita gente que facilmente fala o problema. Pare de falar o problema e fala a solução. Não fale o que você sente, não fale o que você vê, fala a palavra. Uma origem dos problemas é exatamente essa, é falar aquilo que é contrário ao plano de Deus. Então, vence esse obstáculo. Depois de receber, não fale mais o problema. Se alguém perguntar para você, olha, como é que está aí aquela tua doença? Como é que está aquele teu problema? Você fala, olha, eu já não tenho mais esse problema, eu já venci. E depois, fala em existência, eu já estou sarado, eu já estou curado. Os meus ossos são fortes, o meu coração é forte. E começa a falar a palavra de Deus para aquilo que você quer colher. E depois, não desanime, não desista. Pode ser que há dias que tudo parece pior. Pode acontecer casos, como por exemplo, Jesus um dia estava passando por um lugar e um homem veio até Jesus pedir ajuda porque a filha estava muito mal. E Jesus falou, tá bom, eu vou lá na tua casa para orar pela tua filha. No trajeto até a casa, veio alguém e falou para aquele homem, olha, não precisa mais de Jesus porque a tua filha morreu. Ou seja, aquele homem ficou numa situação que parece que ficou pior. Mas sabe o que Jesus disse para ele? Não temas. E é o que Jesus diz para você hoje, não temas, crê somente. E a Bíblia fala que Jesus foi lá e ressuscitou aquela criança. Muitas vezes também parece que a situação ficou pior, por quê? Porque é o diabo a sair, o diabo está de saída. Um outro exemplo que nós vemos na Bíblia, Jesus uma vez expulsou o demônio, o espírito maligno que estava numa criança. E quando aquele espírito maligno saiu, aquela criança ficou deitada no chão que parecia que estava morta. E Jesus ordenou que aquela criança se levantasse e aquela criança se levantou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a situação está pior, não quer dizer que Deus não está comigo. Não, quando a situação está pior e eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou fazendo a palavra de Deus e parece que tudo está pior, é o diabo que está de saída. É o diabo que está indo embora. Então, por isso, fique firme. Não desanime, não desista em fazer a palavra de Deus. Por isso que o acompanhamento é tão importante. Eu encorajo você, você pode entrar em contato conosco. Nós temos pastores que estão disponíveis para te ajudar. E se talvez você esteja nessa fase, nesse momento, em que você até já fez a oração, ou até você está passando por momentos delicados da tua vida e você não sabe como agir, entre em contato que nós vamos te acompanhar e eu tenho certeza que grandes vitórias você vai ter. E para terminar, antes de nós orarmos, o que fazer para se manter curado? Porque lembra, nós fazemos a oração da fé, recebemos. Agora há um período de espera. Nesse período de espera, tem que estar atento, porque o diabo vai tentar roubar a semente. Mas pronto, você venceu, conseguiu a tua cura, já se sente melhor, já consegue fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Quer dizer então que agora eu não preciso mais fazer nada? Não, tem que ficar firme. Uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse livro é: construa a sua vida na rocha, decida viver a maneira de Deus, enche o teu coração com a semente de cura,
Mantenha o teu coração sempre cheio dessas verdades. Mantenha o teu coração limpo de falta de perdão. Afasta-se de más companhias. Sirva a Deus. Ponha Deus em primeiro lugar. São segredos que vai fazer toda a diferença para a tua vida. Se você seguir essa receita, é impossível você não vencer. Decida vencer. Decida colocar a palavra de Deus à prova. Decida colocar a palavra de Deus em funcionamento na tua vida. E você vai ver que a tua vida certamente vai mudar para melhor. Hoje nós vamos novamente orar por todos aqueles que enviaram seus pedidos de oração. Antes nós vamos cantar uma canção que diz Espírito, né? Espírito Santo. O Espírito de Deus é a terceira pessoa de Deus que está aqui na terra para confirmar a palavra de Deus. Tudo isso que nós falamos aqui hoje é confirmado pela presença do Espírito Santo aqui no estúdio, aí na tua casa. E certamente quando nós orarmos e fizermos a oração da fé, você vai receber e por isso a tua vida vai mudar para melhor. Então ouça essa canção e logo de seguida nós vamos voltar para fazer a oração da fé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Então agora nós vamos fazer a oração da fé. Por isso você que está aí em direto conosco, enviou o seu pedido de oração, agora é hora de unir a tua fé. E fala assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora a minha cura, recebo agora a solução deste problema, em nome de Jesus. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que hoje entraram em contato conosco e fizeram a oração da fé, eu invoco agora o nome de Jesus, que quebra todo o poder do diabo, quebra todo o poder da circunstância errada contra a vida dessas pessoas. Ao nome de Jesus eu ordeno, Satanás, todo o espírito de bruxaria, de feitiçaria contra essas pessoas, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu invoco o sangue de Jesus que nulifica todo o poder do diabo em nome de Jesus. E eu falo agora a todo o corpo, receba o poder de Deus. Eu falo agora a toda a vida, toda a família, receba a unção de Deus. Eu falo perdão, eu falo transformação, eu falo libertação de dívidas, eu falo libertação de problemas em nome de Jesus. E você fala assim comigo: obrigado, Senhor, pela fé, já é meu, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar. Espírito Santo de Deus, é unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude, o poder do Espírito Santo.
Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. É isso, você que fez essa oração da fé, tenha certeza que a partir de agora a tua vida vai mudar. Mas lembra-se, há coisas que você vai precisar fazer. Há coisas, o que fazer, né, enquanto espera, foi o que nós falamos hoje. O que fazer enquanto espera? Não volte a orar. Agora é hora de louvar a Deus. Agradeça a Deus todos os dias na tua casa. Nós temos aqui um programa que é o Preparação Diária de um Cristão, que é todos os dias, logo pela manhã. Esse programa está disponível na TV Maná Brasil ou no próprio YouTube. Você tem acesso a esse conteúdo e você pode lá aprender como fazer. Louvar a Deus, confessar a palavra, confessar os teus alvos, meditar em versículos bíblicos. Eu encorajo você a procurar esse programa, Preparação Diária de um Cristão, quer no YouTube, na TV Maná Brasil, ou então nesse canal mesmo onde você está assistindo. Você tem acesso a esse programa que vai te ajudar a louvar a Deus e a manter a tua fé firme enquanto você espera aos olhos ver os resultados acontecerem, certo? E por último eu quero fazer a oração de salvação, que é para todos aqueles que estão em direto conosco, mas ainda não receberam Jesus. Receber Jesus é um ato de fé. Receber Jesus é nós, pela fé, confessarmos Jesus ser o Filho de Deus. Não basta apenas falar com a boca, mas é necessário acreditar no coração. Então, por isso, fale assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu acredito que só em Jesus há salvação. Te peço perdão porque eu falhei. E agora, Jesus, pela fé, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Receba agora a minha salvação. Amém e amém. Então você que fez a oração de salvação, entre em contato conosco para nós te conhecermos, para nós também podermos te ajudar, falar um pouquinho mais com você, e eu tenho certeza que tudo vai mudar, certo? Nós vamos encerrar aqui o nosso programa. Quero encorajar, leia a Bíblia. Bíblia é o manual do fabricante. Assista os nossos programas, compartilhe também com outras pessoas esses programas, siga-nos nas redes sociais, porque assim você vai saber de tudo que está acontecendo através dos nossos programas. E na próxima semana estamos aqui de volta para mais um encontro com Deus. Algo de bom vai acontecer nessa semana com certeza. Deus te abençoe. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus.